mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Agora nos 96.5. Debate da Vida. Começando Debates da Vida dessa manhã, e você que tá aí ligado em 96.5 app Vidaplay, vidafm.com.br. Você pode vir para cá, para as redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Eu tô na vida, para você assistir ao programa que já está começando lá no YouTube. Você vai participar através do chat, dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. E também tem dúvidas? Pode fazer perguntas também por lá ou pelo WhatsApp da Vida, que você pode mandar o seu áudio ou o seu vídeo de 30 segundos, tá, pra gente, ou mensagem digitada 12997472010. Tá fora do país? Então coloca o 55 na frente, que é o código do Brasil, tá? 5512-997472010. Pastor Fabrício Costa, bom dia! Muito bom dia, Simone. Muito bom dia você que nos ouve, nos assiste. Muito bom dia aqui a nossa produção super espetacular aqui, Priscila e a Flávia. E, como sempre, né, meus irmãos, a gente trazendo aqui assuntos que são muito importantes para o nosso meio, para o nosso entendimento. E hoje também vamos falar aqui de algo que eu acho que nem todo mundo sabe e nem todo mundo entende direito acerca do que é um worship, o movimento worship. O que será isso? E o tema de hoje é exatamente movimento worship traz más influências. Mas afinal de contas, o que é isso? O termo worship é traduzido para o português como adorar ou adoração. O termo passou a ser empregado nos últimos anos para designar estilo musical e um estilo de culto nas igrejas evangélicas. Nos Estados Unidos, o termo worship é usado para designar o culto através da expressão worship service, ou serviço de adoração, que é o nosso equivalente ao culto aqui. Logo, as músicas tocadas nesse serviço faziam parte do worship ou da adoração. Este agrupamento de estilos aceitos não é novo, mas em sua versão moderna, com início na década de 80, começa a ganhar características mais marcantes e desde então veio evoluindo. Então você tem esse movimento worship que ele abriu um pouco mais para novos ritmos ou influência de ritmos que até então a igreja entendia como os ritmos do mundo, os seculares e assim por diante. Como também você tem dentro do movimento worship ou do momento worship ali do culto ali, mais ministrações, né? Você tem muitas repetições de trechos da mesma música, você gera aquele ambiente que então isso está bem diferenciado, inclusive se você for olhar lá para trás, dentro do contexto batista antigo, e até hoje ainda tem, entre muitos os batistas, você tem um piano no meio do culto, um violão e isso aí. Então, muito diferente hoje o que a gente vê nesse movimento worship. E você? O que você acha? Você acha que esse tipo de movimento traz más influências? Então você pode começar já a participar aí pelo Instagram, YouTube ou Facebook, Eu Tô Na Vida, como também pelo WhatsApp, tá certo, Simone? Isso mesmo, no 12997472010. Isso, e manda o seu videozinho, né? A gente tá sempre aí. Manda sim. Né? E aquela a gente... no cabelo. Isso, e a enquete que também tá lá no YouTube. Isso, exatamente, né? Volta lá. E só lembrando o nosso ouvinte sobre a ausência, né? Do pastor Cláudio Apolinário. Exatamente. O pastor Cláudio Apolinário, ele, em obediência à lei eleitoral, ele está fora do ar, uma vez que ele é pré-candidato a deputado estadual. Então, nós estamos orando pelo nosso pastor e em breve ele voltará. Enquanto isso, você sabe que você vai me encontrar por aqui e vamos seguindo em frente e sempre aprendendo. E comigo aqui nesta manhã ensolarada, aqui na capital de São Paulo, o pastor Edson Boaventura. Muito bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, pastor Fabrício, bom dia à produção, bom dia, Simone, bom dia aos ouvintes e
telespectadores, né? A rádio virou TV. Então, exatamente. Estamos assistindo também, né? Agora a gente precisa até montar aí um estúdio de maquiagem e tal, pro pessoal que é mais chegado em ficar com a pele mais... Um trenzinho na cara, né? Mas sem tirar aquele brilho do suor e tal, porque o rádio hoje virou TV, isso é muito bom e é um prazer. Eu estava com saudade. Pois é, fazia tempo que você não vinha, né? Não? Fazia tempo. Problemas particulares, compromissos que não tem permitido, mas glória a Deus. Graças a Deus, hoje está aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E do meu lado direito aqui, o pastor Luciano Scala. Muito bom dia, pastor. Tudo bem? Bom dia, pastor Fabrício, pastor Edson. Bom dia a toda a equipe da Rádio Vida e você que está acompanhando e também assistindo essa programação. É sempre muito bom estar aqui, pastor. Sempre muito bom dialogar, falar de assuntos importantes como esse de hoje. E certamente aqueles que ficarem conosco terão bastante conteúdo aí até o término do nosso programa. Vamos juntos. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo de novo, viu, pastor? Muito obrigado. Bom, lembrando sempre, né, gente? O alvo do programa não é esgotar assunto nenhum. A gente não esgota assunto aqui. A gente trabalha os assuntos, traz opiniões distintas e que isso vai somar no seu entendimento e, como sempre digo aqui, talvez até mudar, né, alguns parâmetros da sua fé, alguma maneira de entender as situações. Agora vamos ver aqui com o pastor Edson os 2 minutos iniciais para que o senhor faça suas considerações acerca do tema de hoje. Afinal de contas, no seu entendimento, o movimento worship traz más influências? 2 minutos, pastor. Bom dia ao pastor Luciano Scala, né? Acabei citando o nome dele, a gente se cumprimentou ali, eu tive esse ato falho. É bom, dificilmente a gente discorda nos assuntos, na maioria das vezes nós concordamos. E eu quero aqui fazer uma diferenciação entre esta expressão trazer más influências. Eu creio que sim, mas não no sentido, porque quando nós falamos dentro do contexto de igreja, dentro do contexto religioso, em má influência, nós olhamos para a questão de, então tem o diabo, tem o inimigo das nossas almas nesse negócio. Não, nem sempre. Então, eu creio que traz má influência no sentido, primeiro, nós temos na música gospel, como em toda a música brasileira, excelentes compositores. E nós estamos tendo nesse movimento worship muita versão internacional. Eu creio que e isso está inclusive no livro que eu trago hoje no final do programa como dica cultural, Deus inspira compositores. Compositores têm uma missão inspirada por Deus. Então, o que Deus inspira no coração de um cantor lá nos Estados Unidos, que é a fonte do worship, que é a origem, é o que Deus quer para a igreja brasileira, para o louvor brasileiro. E como fica aqueles que Deus inspirou aqui? Daqui a pouco todo mundo está com versão de música internacional e não tem composição nacional. E nós temos excelentes compositores. O estilo de culto, a batida, nós vamos trabalhar isso durante o programa. A questão da batida, que é uma música mais ritmada, é uma música que te traz a viver um culto, não um culto no rito do culto em si, como está lá em Isaías capítulo 6, lá, a base do culto cristão junto com Lucas 24, mas é um culto que te leva à experiência, uma música que quer te fazer viver a experiência. Amém. As considerações iniciais então do pastor Edson Boaventura dizendo que sim, que o movimento worship traz más influências para a vida da igreja. E o pastor Luciano Scala tem também os mesmos 2 minutos para suas considerações iniciais. Maravilha, vamos lá. Essa fala inicial ela é bem mais curta, né? Mas eu acredito que já dê para trazer um posicionamento prévio aqui. A questão que foi colocada como tema do programa foi: movimento worship traz más influências? No meu ponto de vista, não. Eu me posiciono como não. E por que não? Se nós olharmos dentro dos parâmetros bíblicos, se nós olharmos para todo o desenvolvimento bíblico acerca do culto, se nós olharmos para toda a história da igreja, nós vamos perceber que sempre ocorreu uma mudança, uma modificação, até uma centralidade no culto. E o movimento worship nada mais é do que um movimento da nossa atualidade, que no meu ponto de vista
tem os seus problemas, como tantos outros movimentos, como, por exemplo, o movimento pentecostal. Nós temos alguns problemas também no movimento neopentecostal. Eu me refiro a esses movimentos que eu estou inserido, né, por ser pastor de uma igreja pentecostal. Mas se nós olharmos para aquilo que hoje é chamado de um movimento worship dentro do Brasil, nós vamos perceber que ele não traz más influências. Pelo contrário, tem alcançado vidas, tem resgatado pessoas, tem dado a pessoas a oportunidade de conhecerem mais acerca de Deus. Então, sendo assim, nessa minha fala inicial, eu me posiciono totalmente ao contrário. Acredito que, pelo contrário, vai trazer boas influências para a nossa atualidade. Muito bem, então o pastor Luciano Scala aqui se posicionando de outra maneira aqui, né, contra a ideia do pastor Edson, e com certeza você também tem as suas posições, você também tem as suas considerações. Você pode voltar lá na nossa enquete acerca desse assunto. Vamos agora aos áudios também acerca deste assunto, primeiro do pastor e escritor Tiago Davi e depois do youtuber Henrique Moraes. Eu entendo que esse movimento começa ganhando força dentro do meio musical, mas que hoje se abrange para além da música. Nós temos crítica por parte de muitos músicos que entenderam que o movimento tornou a parte musical muito simplista, com a união de apenas 4 acordes, na maioria das vezes usando versos e melodias muito repetitivas, trazendo muitas versões estrangeiras, abrindo pouco espaço para aquilo que nós produzimos no Brasil. Porém, não apenas isso, eu entendo também que tornou um pouco mais conectivo não só a parte musical, mas trazendo influências sobre a maneira de vestir. Aí você tem as paredes pretas e os telões de LEDs das igrejas como influência do movimento worship, também muito forte no Brasil. E ao meu ver, desde que nós não venhamos a distorcer o que a Bíblia diz, viver de modo secular, a abertura para a conexão com a cultura é importantíssima. Essa roupagem que a gente vê cada vez mais sendo atualizada, desde que não seja secularizada, desde que não fira os princípios, desde que não afete o bom costume, a moral, desde que traga respeitosamente honra para aquilo que já está sendo construído, que não seja apenas uma fonte exclusiva. Eu acho sim que o Brasil tem condição de produzir muita coisa boa, que carregue a nossa essência, mas não vejo problemas em abrir espaço para aquilo que está sendo benéfico em outras realidades norte-americanas, em outros lugares. Entendo uma influência do worship, mas entendo que de alguma forma a gente pode aproveitar o que é bom e a gente pode rever aquilo que dentro da nossa cultura não se conecta. E a partir disso viver uma experiência aprendendo com os outros aquilo que a gente pode usar, mas também valorizando o que a gente carrega aqui como Brasil. 96.5 Debate da Vida. O worship tá insuportável, porque é uma parada que tá conseguindo irritar os músicos em questão de qualidade técnica musical e tá conseguindo irritar cristãos com relação à integridade do cristianismo. O efeito manada é a tendência humana de repetir ações feitas por outras pessoas, ainda mais se essas pessoas forem muito influentes. Existem muitos outros experimentos que mostram como a gente consegue ser influenciado pelo meio ao nosso redor. Eu gosto de lembrar de Romanos 12, quando eu vou falar sobre isso, que fala sobre o culto racional a Deus. Eu acho que nós temos que ter essa racionalidade sobre por que adoramos a Deus, por que nos sujeitamos a esse estilo de vida. O cristianismo não é algo incerto, o cristianismo ele tem muito embasamento, tanto científico quanto filosófico, quanto lógico. Então, na minha opinião, o cristianismo é algo sim para pensar, é algo para você realmente analisar e gerar um tipo de mudança de vida em você, por causa da graça, entendeu? Agora, por que eu tô falando isso? Por causa do jeito que algumas igrejas estão tratando culto e adoração ultimamente. Eu, infelizmente, não consigo ver integridade, eu não consigo ver sinceridade. O cristianismo tá sendo pregado ou ele tá sendo terceirizado para servir de coach emocional e para ficar amaciando o teu ego, fazendo você sentir coisas, te colocar numa vibe de transe lá, mas quando você sair pelaquela porta, você vai viver tua vida hipócrita de sempre, não vai acontecer nada com a sua vida. Isso que não adianta nada se você não estudar, meu irmão. Se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não buscar ser um cristão de fato na sua vida, e pra pegar mais pesado ainda e falar na verdade, além disso não ajudar nada, isso daqui te faz pecar e te faz ser um herege. E se você colabora com esse tipo de movimento que não visa a morte do velho homem, que não visa o arrependimento e a pregação da graça, você é outro herege que não sabe nada além de se arrepiar com um solo de guitarra.
Ok, então nós ouvimos aí as opiniões nos áudios. A primeira opinião foi do pastor e escritor Tiago Davi. Ele entende que o worship, enquanto que não distorça a palavra, ele é até salutar, uma vez que a roupagem, né? E até a abertura para a cultura, como ele disse aqui, é muito importante, deve acontecer. Agora, já o youtuber Henrique Moraes foi bastante aqui contundente, dizendo que não, dizendo que até muitas vezes pode ser até uma heresia que esse movimento mantém a pessoa numa vibe, né, numa atmosfera ali que não vai mudar a vida da pessoa. Ela vai ter uns arrepios lá no solo de guitarra, depois quando sai ali, volta para sua vida medíocre. Ele foi um tanto quanto aqui incisivo, né? Bom, mas agora você, o que você pensa disso? Como é que você enxerga esse movimento? Será que é tudo isso mesmo? Ou será que não é tanto assim? Eu volto aqui para a mesa e lembrando que no terceiro bloco nós teremos aqui a participação online do professor Renato Silva. Volto aqui agora, vou aqui para o meu lado direito com o pastor Luciano Scala. Pastor, o senhor tem agora 4 minutinhos para poder ampliar aí a sua opinião e dizer para nós por que o movimento worship não traz más influências. Então vamos lá, eu quero explicar melhor agora meu posicionamento do motivo que penso que o movimento worship não traz más influências. Nós precisamos ressaltar que a igreja ela passa por um processo de modificação que sempre aconteceu, de forma natural. Culturalmente, a igreja ela vai se modificando. Os aspectos não podem modificar. A centralidade do culto não pode modificar. Se nós formos parar para pensar, algumas décadas atrás, dentro do cenário brasileiro, para muitas igrejas, era impensável se utilizar, por exemplo, bateria dentro de um culto. Era impensável se pensar aí a utilização de uma guitarra no culto. E hoje nós já temos tranquilidade. Hoje nós já entendemos que não existe problema a utilização desses instrumentos. Se nós pararmos para pensar, alguns anos atrás, era impossível nós pensarmos uma igreja fazendo uso da televisão para pregoar o evangelho. E hoje em dia, nós sabemos que muitas igrejas utilizam a televisão, a internet, o rádio e etc. Então, o movimento worship é um movimento que, como já foi apresentado desde a fala do pastor Fabrício, ele não é nacional. De fato, ele nasceu dentro da América e ele vai se adaptando. No Brasil, nós podemos ressaltar... Final dos anos 90, ele começa a criar força no Brasil. A Igreja Batista da Lagoinha teve muita responsabilidade nisso, de inserir elementos da cultura do worship dentro do Brasil. E eu não vejo prejuízo nenhum, eu não vejo problema nisso. Até porque não existe uma regra bíblica da maneira que a igreja ela deve se comportar. No sentido de culto. O que a Bíblia vai dizer é que Cristo deve ser a centralidade do culto. Se nós formos analisar o rapaz aqui que teve a fala, o youtuber, fazendo algumas críticas a pregações que são feitas dentro de igrejas como worship. Bom, se nós pararmos para analisar pregações que são feitas, nós teremos problemas em igrejas pentecostais, nós teremos problemas em igrejas neopentecostais, nós teremos problemas em igrejas reformadas, nós teremos problemas em todas as igrejas. O que nós precisamos entender é que o worship, esse movimento, ele não está visando uma outra centralidade. Existe sim um formato de igreja, de galpão, de salão que é diferente. A exploração de elementos como as paredes escuras, como a iluminação, que no meu ponto de vista não vejo prejuízo nenhum. A utilização de instrumentos, daí o rapaz falou acerca do campo harmônico, falou acerca de músicas com 3, 4 acordes. Eu não vejo problema. Se a centralidade do culto e do louvor é Cristo, me responda qual é o problema. Se a música tem 4 acordes ou 6 acordes, não tem problema. Se os acordes estão louvando
ao dono de todas as coisas. Então, no meu ponto de vista, uma igreja que tem uma linguagem diferenciada, eu não vejo problema. Uma igreja que os seus frequentadores têm um modo de vestir diferente, eu não vejo problema nenhum. Uma igreja que tem um campo harmônico mais simples, eu não vejo problema nenhum. Eu acredito que o problema seria se a centralidade do culto estiver nessas coisas e não em Cristo. E é por isso que eu me posiciono dizendo que o movimento worship não traz más influências. Amém. Então agora vamos ouvir também com os mesmos 4 minutos, pastor Edson Boaventura. Afinal de contas, diga para todos nós, por que é que o senhor entende que o movimento worship traz sim más influências? Bom, o segundo que nós ouvimos aí, o segundo áudio do Henrique Moraes, ele radicalizou um pouco na sua maneira de expressar, mas ele trabalha dentro da ideia correta. Eu vou começar pelo último ponto aí que o pastor Luciano abordou. A questão não tem problema você ter uma harmonia simples na música. Tem problema, porque Deus é um Deus criativo e Ele nos fez criativo. Então, eu ouvi há uns 8 anos atrás um violonista carioca, popular, secular, música secular, e ele disse que ele tinha conseguido aprender mais de 1000 posições no violão. E que se ele vivesse mais uns 100 anos, ele aprenderia mais umas 1500. Porque ele falou, o violão é infinito. Então, Deus nos fez pessoas criativas. Aí o problema, pastor Luciano, não é eu sou um compositor novo, começo a compor agora, então eu vou fazer acordes simples. Eu não sou músico, tá? Estudei até um pouco de música, mas não sou músico, mas gosto muito, procuro pesquisar muito a questão teológica na música cristã. Então, assim, o problema não é uma música ou outra ter acordes simples. O problema é que o worship é todo com acordes simples. Se você pegar 100 músicas, 80 vai ter ali 4, 5 acordes diferentes. A letra repete muito, então é a questão aí que foi colocada no áudio, de que é para você ser levado a uma vibe. Não é aquela coisa de... Porque a música, dentro da igreja, a música tem duas funções na minha visão. A primeira função é preparar o nosso espírito. Deus está sempre. Nós chegamos na igreja, às vezes as pessoas falam assim, vamos entrar agora na presença de Deus. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Não, Deus está. Se tem uma reunião, eu brinco, se tem uma igreja e Deus não está nesse lugar, não é igreja. Então Deus está lá. Mas às vezes nós chegamos carregados emocionalmente, com tanta coisa do mundo, tanta preocupação, que nós precisamos nos conectar ali ao ambiente de culto, a estar adorando a Deus. A música tem essa função. A segunda função da música é mostrar para as pessoas que entraram na igreja, que não são crentes, estão ali pela primeira vez, a pessoa vai, no louvor, ela já é levada a que vai acontecer algo diferente. Nossa, aqui tem um Deus poderoso, aqui tem algo diferente para a minha vida. Então, opa, eu vou ficar ligado nesse negócio. Agora, uma música que começa a se repetir, e olha só, segundo estudiosos, a música, o worship, ela tem batidas eletrônicas inspiradas na neurociência. Então é algo premeditado. Para quê? Com o intuito de tornar a música um produto de experiência. Então, o culto deixa de ser, porque o culto é um rito, é ritualístico o culto. O pastor Luciano falou, o culto não tem. Tem. Você pega aqui Isaías 6, você vai encontrar aqui das 8 partes do culto, 6 estão aqui em Isaías 6, 2 estão em Lucas 24, 27 e 26, 30. Então, o culto começa com o quê? O culto começa com confissão, depois você vai para o perdão, depois você vai para a adoração, aí você vai para o louvor, aí você vai para a intercessão, depois é o quê? A palavra e a comunhão. Então, o culto tem uma maneira de ser. Quando eu pego uma vibe e fico naquela coisa, repetindo, batendo na minha cabeça, isso aí é mensagem subliminar. Então, não é o Espírito Santo que está trabalhando, mas sim um movimento que me leva a um pensamento, a gostar de alguma coisa. Amém.
Muito bem, nós ouvimos aqui então agora as opiniões mais aprofundadas dos nossos dois debatedores desta manhã, e estão aqui bastante em oposição um ao outro, e graças a Deus por isso. Esse é o alvo do debate. E você pensa o quê, meu irmão? Você gosta desse movimento worship, né? Ali na hora do louvor ali e tal, aí as luzes acesas, você cantando, repetindo ali as frases, né? Ou você gosta mais daquele? Eu já fui em culto que tinha só um pandeiro, irmão, só um pandeiro, e as irmãzinhas lá, bora na harpa cristã, né? Um pandeirinho lá, afinal de contas, você gosta de quê, meu irmão? Você entende que realmente isso influencia bastante, ou não influencia nada? Ou influencia um pouquinho só? Então vai lá na nossa enquete que já está no ar, e você já faz o seu voto. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui como é que tá já o resultado inicial, mas isso tudo depois dos comerciais, e a gente volta já. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo, às 18 horas, temos um encontro marcado com o Pai na Bíblica Vida São José dos Campos. Abra seu coração e aceite o nosso convite. Creia que uma única palavra pode mudar a sua história. Anote o endereço: Rua Palmares 400, Parque Industrial São José dos Campos. Venha receber uma palavra de vida. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. As temperaturas estão baixando. Já pensou em quantas pessoas morrerão de frio? Que tal ser a diferença? Separe um cobertor, roupas e agasalhos em bom estado e faça sua doação. Nós já estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe com uma oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça sua parte. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. O som que é tudo de bom. Toda obra feita com excelência tem algo em comum: uma equipe comprometida e de confiança. A Aba Construtora Incorporadora é especializada na construção, ampliação e reforma de igrejas. A Aba cuida de tudo, do começo ao fim, desde o projeto até a entrega com acústica, fachada e o que mais você sonhar. E na Aba o atendimento é personalizado e com bom preço de mercado. Ah, e a entrega é pontual. Peça agora um orçamento gratuito pelo WhatsApp 11 993 27 56 74. Aba Construtora Incorporadora, construindo igrejas, edificando o reino. Vida FM. Vida. Não precisa ser um especialista para concluir que um dia produtivo e uma vida saudável dependem da qualidade do seu sono. Ou o colchão magnético Fotomag, conhecido como colchão da saúde, porque é antibactericida, é antiácaro, antialérgico e anti-chamas, e previne vícios da má postura na coluna. Combate estresse, insônia, fadiga e má circulação. Melhora as articulações e relaxamento musculares através de massagem com mais de 21 benefícios. Ligue agora mesmo 0800 762 2000 e peça já o seu colchão terapêutico Fotomag, porque quem dorme bem tem um dia melhor. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Olá, pais, sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer algumas perguntas. Vocês concordam que os primeiros anos de aprendizado formarão o caráter dos seus filhos? E o que vocês acham de seus filhos aprenderem todo o conteúdo pedagógico, mas com princípios bíblicos?
Estão abertas as matrículas no Centro Educacional Vera Magaldi. Turmas desde o berçário, a partir de 1 ano de idade, ao 5º ano do Ensino Fundamental 1, com disponibilidade para meio período e período integral. O Centro Educacional Vera Magaldi conta com o sistema MA15 de ensino e trabalha com metodologia da abordagem educacional por princípios. Procure agora a Secretaria da Escola e já garanta a melhor educação para o seu filho. A mensalidade tem valor acessível e quem se matricular este mês não paga matrícula. Mande um WhatsApp agora no 12 99678 3003. Centro Educacional Vera Magaldi em São José dos Campos. Uma escola alicerçada em valores cristãos. Um lugar de valor. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Sexta-feira, final de semana chegando. Bora bater aquele papo? Papo tudo de bom. Aquela conversa especial entre amigos. Toda sexta, 11 da manhã. Aqui nos 96.5. É muito mais vida. É muito mais bíblica. Muito mais vida, muito mais bíblica. E você, ó, que curte sempre a gente aqui, que tem o app da Vida Play, o nosso aplicativo da Rádio mudou, tá? O aplicativo da Rádio Vida mudou. Então você pode baixar na loja de apps do seu celular, digitando Eu Tô na Vida, tá? Este é o novo aplicativo da Rádio Vida. Eu Tô na Vida. Digite lá na barra de busca, vai fazer o download e pronto. Você leva a Rádio Vida, que é tudo de bom onde você estiver. Não deixe para depois, tá? Baixe agora mesmo no seu tablet ou smartphone ou no seu Android, tá bom? O nosso app Eu Tô na Vida. É lá na loja de apps aí do seu celular, o nosso novo app. 96.5 Debate da Vida. Estamos de volta aqui com o nosso Debate da Vida. Hora do embate entre os nossos debatedores, hora da sua participação também. Você pode mandar pra gente o seu áudio e vídeo, gente, de 30 segundos, tá? 30 segundos. Manda pra gente dando a sua opinião ou fazendo a sua pergunta lá no 12997472010. Ou você pode participar também lá no chat, lá no nosso YouTube Eu Tô na Vida e também da nossa enquete, né, pastor? Muito bem. Olha, em comparação aos dois assuntos que nós tivemos aí ontem e anteontem, hoje nós estamos tecnicamente empatados. Por quê? Sim, movimento worship traz más influências. 53% dos ouvintes entendem que ele traz mais influências. Agora, só 47% então dizendo que não. Então tem um empatezinho aqui, né? Nós tivemos nos outros assuntos aí ao longo dessa semana aqui grandes diferenças, um até acima de 90%, mas esse aqui tá bem empatado, o que demonstra que hoje aqui as opiniões vão fazer muita diferença no entendimento aqui dos nossos ouvintes participantes. Bom, e você continua participando aí, como você sabe, e a Simone já te deu aqui o toque aqui. Mande o seu videozinho com 30 segundos, mande o seu áudio, a sua pergunta, e a gente lê sempre aqui, né? E traz a sua participação aqui ao vivo. E nós temos agora vídeo aí, Simone? Temos vídeos e temos áudios também. Então, vamos lá. Vídeos do Wilson Fernandes, lá do Canadá. Também a Margarete Barbásia, de São José dos Campos. José Alves, de São José dos Campos, que mandou um áudio pra gente. E também áudio do Antônio Oliveira, de Taubaté. Vamos começar com os vídeos, vamos lá. As influências, mas não dá uma base realmente de cristianismo, de conversão, de tomar a cruz e seguir Jesus. É mais um movimento muito jovem. Eu já fui nessas igrejas, tipo Hillsong, é só canção, mas não tem muita base de conversão. É só levar a emoção, emoção e emoção. Não é muito bom, não. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Nós acreditamos que o movimento worship não traz má influência. É claro que se estiver dentro da palavra de Deus. Agora, tudo aquilo que sair fora da palavra de Deus, aí sim traz mais influências. Então, se o movimento worship mantém dentro da palavra de Deus e traz as pessoas junto do evangelho, não vemos problemas. Bom
Bom dia, na paz do Senhor Jesus, José Vicente dos Campos. Eu quero dizer que esse movimento Yoshi, ele não é um movimento bom para a igreja, porque Deus deixou a Bíblia, que é a carta do Senhor para toda a humanidade, e esses movimentos que estão sendo terceirizados, como em todos os momentos, tudo está sendo hoje no mundo está sendo terceirizado, é um movimento o contrário. Bom dia, Rádio Vida. Antônio Oliveira, aqui de Taubaté. O problema das novidades, principalmente do worship, é o coração dos crentes. A falta de discernimento das músicas, da estação de Deus, e não podemos aderir a um novo método em detrimento de outros se ambos fazem parte da doutrina. E deve haver um consenso denominacional em relação à escolha dos louvores. Muito bem. Ouvimos então aqui os áudios e também assistimos aos 2 vídeos. O primeiro vídeo foi do Wilson Fernandes, que ele é da Austrália, é isso? Canadá. Ah, do Canadá. Ah, tá. Ele disse que já teve lá até na igreja do Hillsong, né? Realmente, eles são bem musicais. Deixa eu ler aqui uns comentários. A Gersi Nascimento. Worship é a moda do momento. As igrejas brasileiras estão se adequando ao estilo worship importado de outros países e perdendo as raízes. Jacira Francini. Eu acredito que não traz mais má influência. O que não pode acontecer é o culto virar danceteria e ter sensualidade. Quando me converti, não tínhamos muitos louvores. Era só Renascer Praise. André Luiz, o movimento worship já está entre nós há pelo menos 25 anos, porém não com esse nome. David Keelan, Nível Soares, pastor Antônio Cirilo, e musicalmente falando, o worship é pobre harmonicamente. E o Lúcio Soares, a igreja tem que vigiar muito, pois o inimigo de nossas almas é muito astuto, e hoje tá desse jeito, onde tudo pode. Bom, volto aqui para a mesa e eu queria trazer já aqui para os nossos debatedores o seguinte: pelo que a gente está vendo aqui e ouvindo dos nossos participantes, existe muito essa ideia de que o worship joga muito pessoal, tira da espiritualidade e joga ou na racionalidade ou na emoção. Agora, para a gente dizer que estamos tendo uma leitura de culto ruim ou errada, nós precisamos ter um modelo de culto certo, então. E uma vez que nós entendemos que a base para doutrina, e aqui eu acho que o culto ele vai seguir, tem que seguir uma doutrina, né? Onde é que nós podemos extrair dentro do Novo Testamento como é que um culto deve acontecer, para poder dizer, este modelo está errado, esse tipo de música não está certo. Como é que a gente faz isso aqui para poder então dizer que o movimento worship ele está fora do que a igreja deve viver e praticar? Então, você excelente. Não pode. Tá. O que eu entendo é o seguinte: como eu tentei deixar claro no começo, não é que a má influência não é que é algo do diabo e tal. Tudo que nos arrebata demais e que não é Deus exatamente é ruim. O problema de uma música que repete muito uma determinada palavra, uma determinada sentença, é que ela acaba te tirando do culto racional, que Paulo fala. Não existe um modelo ou quadrado de culto. Também, quando eu falo da má influência do worship, não que quer dizer que a igreja é pintada de azul, de vermelho, de preto. Eu, particularmente, não pintaria uma igreja que eu fosse pastor, estivesse pastoreando, de preto. Mas cada um pinta a sua igreja de acordo com se os membros, se o rebanho, se o pastor ali concordou que a igreja vai ser preta, vai ser azul, vai ser vermelha. Eu não vejo problema nisso. Cor de igreja não leva ninguém para o céu ou para o inferno. A questão não é essa. A questão que nós temos que analisar no movimento, os progressistas, eles criaram um termo glocal, que vem desde lá da Toyota, né? Vem do mundo corporativo, que é algo que começa no local e vai para o global, e isso é feito intencionalmente.
Isso não é feito por acaso, se espalhou pelo mundo, não. Então o movimento worship, inclusive, tem teses de doutorado na área de comunicação sobre o assunto, sobre a cultura worship. E aí é trabalhado, ontem mesmo eu li uma tese, boa parte de uma tese de doutorado da USP aqui, trabalhando exatamente essa questão, que ele é um movimento local, usando esse termo aí dos progressistas, que ele começou e de maneira proposital ele foi se espalhando. Então a questão é, primeiro, essa pobreza musical. Essa pobreza musical. Segundo, essa repetição de termos. Então, a gente sabe disso. A neurociência explica isso muito bem. Quando você começa a repetir algo, há uma experiência, um refrigerante famoso aí, que uma vez na Dom Pedro, pegaram de Campinas até um posto de parada aí na metade da pista e dividiram o nome do refrigerante, foram colocando letra a letra. Aumentou em 40% o consumo ao final do nome, letra por letra. Então, porque a repetição do símbolo ali, as letras estavam separadas, mas o símbolo... A neurociência chama de neuroplasticidade. Exatamente. Né? O cérebro altera. E alterando a condição do cérebro, então levou ao consumo. Então isso acontece na música. E isso não é bom, porque o culto é um conjunto de tudo. Eu não sou contra, eu amo acordeon. Para mim pode ter maraca, pode ter todos os instrumentos de percussão. Atabaque também não? Atabaque, tudo. O diabo não criou nada, ele se apoderou de algumas coisas que a gente foi deixando de canto e ele foi se apoderando. Mas ele não cria nada, ele não é criador. O criador é o nosso Deus. Então eu não tenho problema algum com o instrumento. Todos os instrumentos podem ser usados, todos os ritmos. Eu só tenho um ritmo que é o reggae, porque eu conheço a história de qual foi o propósito de quando foi criado. Foi criado com um propósito espiritual. Mas os demais, ser rock, agora eu acho que tem lugar para cada coisa. Uma coisa é você vai num lugar aberto fazer um evento para evangelizar. Aí você tem que saber quem é o público que vai estar lá. Agora, dentro do culto, há estilos de música que não cabem dentro do culto, ritmos que não dá. Então, você vai quebrar a harmonia ali do momento da palavra. Por exemplo, antes da palavra, aí você coloca onde está o gabarito? Não, o gabarito é o bom senso, por exemplo. A palavra. Você tem que fazer o quê? Mas o bom senso, pastor, ele é muito relativo. Né? Porque tem o bom senso de um e o bom senso do outro. Exato, porque assim, ele vai seguir os parâmetros pessoais. Mas existe um senso que é comum a todos. Por exemplo, você vai pregar. Aí você vai pregar um culto de, sei lá, você vai trazer uma palavra mais assim, para o coração das pessoas, uma palavra mais curativa. Aí eu coloco lá um rock antes. As pessoas vão estar agitadas. Nem todas. Então, a música nem nos move. Todas. Não, a música nos move. O relativo é exatamente isso. Qual música que eu gosto de ouvir antes de dormir? Com certeza é diferente da do pastor Fabrício. Com certeza é diferente do senhor, porque isso é relativo. Né? Mas a ciência não diz que a música calma é mais fácil para você dormir? Então, mas isso é relativo. Mas a maioria das pessoas adere isso. Tudo bem, mas generalizar que é o complicado. O pastor Fabrício levantou uma questão aqui que eu acho que ela é fundamental, é uma coluna aqui para a gente pensar em cima desse tema. Onde que está o modelo ideal, então? Tudo bem, se o worship ele não é benéfico, qual que é o certo? O culto pentecostal é o correto? É o culto neopentecostal? É o culto de uma igreja da reforma, uma igreja reformada? Porque é a mesma questão do culto. Se você pega um crente pentecostal, aquele raiz, né, que o pastor falou do pandeiro. Do pandeiro, é. Pega um desse, raiz, e coloca dentro, por exemplo, de uma igreja presbiteriana. Ou vamos lá, o contrário. Pega lá um crente, o irmão nosso lá da presbiteriana, coloca numa igreja lá a raiz dessa daí. Pronto, nós temos um problema. Nós temos um problema. E eu acho Deus tão maravilhoso. Eu acho Deus tão fantástico. Tão fantástico. Que se você se adequa melhor a uma igreja pentecostal, Deus vai preparar uma igreja pentecostal para você entrar e cultuar a Ele, passar a sua vida nessa igreja, e o dia que você morrer, você vai para o céu. E se você é que tem uma linha que é de uma igreja batista, de uma igreja presbiteriana, Deus também vai preparar para você.
O movimento worship, o que eu penso acerca dele? Todas as pessoas vão se adequar a esse movimento? Lógico que não. É claro que não. Como na minha igreja. Na minha igreja eu acho maravilhoso cultuar, pastor. Eu acho fantástico. Mas será que se todos que estão aqui assistindo a gente aqui ou ouvindo forem lá na minha igreja, o que eles vão achar? Alguns vão olhar e vão falar, isso aqui é uma bênção. Mas outros vão olhar e falar assim, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui tem nada a ver. Esse pastor grita, esse pastor não sei o quê. Não vão se adequar. E o movimento worship, gente, é a mesma coisa. Se você é uma pessoa que gosta de uma música, como nós estamos aqui falando acerca da música. Se você é uma pessoa que gosta de uma música mais técnica, mais apurada, gente, tem vários louvores, tem vários cantores que se eu pedir para Simone colocar aqui, você vai ficar fascinado por essas músicas. Porém, se você tem essa característica do worship, você não vai pensar se tem tantos acordes, se a música é isso ou aquilo, você não vai pensar. Por quê? Porque esta música, glória a Deus, ela faz sentido para você. Pastor Luciano, mas tem um problema muito sério. A indústria da música, aí eu estou falando de gravadoras, ela trabalha, ninguém monta empresa para fazer caridade. Empresa é montada para ganhar dinheiro, certo? Então, eles estão dando preferência, estão matando a composição brasileira mais técnica, mais criativa na letra, mais inspirada, em troca de gravar cantores worship. Por quê? Porque a música é mais comercial. Nós não podemos nos enganar. Mas isso o secular também faz a mesma coisa, né? Mas o secular... Bom, as editoras bíblicas fazem isso. É, a mesma coisa. Então, assim, o problema é esse, que as gravadoras estão visando lucro, e aí, às vezes, chega alguém com um projeto, com coisa de qualidade, com centralidade na palavra, a letra, com uma composição rica e tudo, e ele é preterido. Por quê? Porque o negócio é dinheiro. Concordo. Então, esse risco é grande. Por exemplo... Concordo. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma banda que fez sucesso, estourou aí. Nada contra o pessoal, mas até porque eu não os conheço pessoalmente. Mas aquela que tem a música Jesus Sem Teto. Você sabe qual que é a música Jesus Sem Teto? Não sei. Worship, casa worship. Essa casa é sua, nós deixamos ela para você. E isso... Ah, tá. Como que nós não deixamos coisa nenhuma para Jesus? Jesus veio nos buscar. Eu tiro por mim. E ninguém foi melhor do que eu antes de se converter. E ninguém é pior do que eu depois que se converteu. Então, a música, e tem várias músicas assim, que é muito homocêntrica. Eu deixei a casa para Jesus. Eu chamo essa música de Jesus Sem Teto. A música mas, pastor, se nós olharmos por esse viés... Eu deixei... Mas se nós olharmos, a igreja... No pentecostal... Então, porque tem umas músicas... Tem umas letras... da vingança. Então... E eu sou crítico de tudo. Então, o melô da vingança, né? O sabor de mel, o melô da vingança. Mas eu acho, pastor, desculpa, mas eu acho que de fato isso é verdade, que o senhor está colocando, mas esses problemas, como eu disse na minha fala inicial, nós encontraremos em todos os movimentos. O que eu gostaria de perguntar, porque são duas questões que o pastor Fabrício colocou, eu achei fundamental. Primeiro, qual que é o modelo ideal? Porque se nós criticamos o modelo A, B e C, o ideal, ele existe. Cadê esse ideal? E a segunda questão que eu gostaria de colocar é, tudo bem, biblicamente, onde está o erro? Porque se a gente encontrar um erro biblicamente, nós encerramos o debate. Né? Porque se tiver biblicamente um erro de nós adorarmos a Deus nesse modo, opa, eu reconheço. Então eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você é bom de hebraico, né? Não. Eu estudei 1 ano de hebraico, 1 ano de grego, mas não domino... Mas você sabe o técnico para ler o dicionário. O suficiente para responder. Onde tem... Por exemplo, vou começar a pergunta invertido. Pense que amanhã você, por algum problema lá na associação, que você trabalha com recuperação de pessoas e tal, você precisa ir num fórum explicar alguma coisa diante de um juiz. Você pode chegar lá e falar, está conversando com o juiz e falar para ele assim, seu juiz, você faz isso, por que você não assina esse papel, por que você não libera isso? Se o pastor fizer isso, toma uma reprimenda do juiz, mas daquela mesmo, assim, fala assim... Por conta da ausência de formalidade. Exatamente. Reverência. Agora,
Me diga na Bíblia onde existe um tratamento, alguém se dirigindo a Deus, a Jesus, a pessoa do Espírito Santo, que não seja com reverência, Senhor. Então, Jesus é você para lá, você para cá, Deus é você. Aí vão dizer assim, mas mudou e tal. Hoje tem até filho, chama o pai de você e tudo. A minha não chama, porque quando chama eu falo para ela assim, você está chamando quem? Porque é questão de autoridade, de reverência. Então, mas isso aí essa modernidade não cabe. O senhor entende que é algo geral isso? É geral. Na música, o worship é geral. É coisa rara você Mas é encontrar. difícil, pastor, nós generalizarmos. Porque assim, eu entendi a colocação do Senhor, e eu também. Mas se nós deixarmos passar essas coisinhas, coisinhas vão crescendo. Eu não chamo os meus pais de você, né? Então. Eu peço bênção pra minha mãe. Então assim, eu sou de uma geração. Os meus filhos me chamam de Senhor também. Mas assim, eu entendo a tua fala, mas esse é um problema que nós encontramos de forma geral. Não é somente nas igrejas, pastor, que são mas nós desse formato somos os guardadores, guardiões da verdade, da moralidade. Então nós precisamos estar acima da média. Mas aí nós teríamos que fazer um outro programa. Porque eu concordo com o senhor nessa questão. Mas tá dentro de da fato letra. eu concordo. Mas assim, é um problema que nós não encontramos apenas nas igrejas que são worship. Isso é fato. Nós encontramos isso também nas igrejas A, B e C, no geral. Mas aqui eu não estou falando da igreja, estou falando de letras das músicas. Eu não estou falando da igreja. Sim. Estou falando da letra das músicas. Por exemplo, quer ver outra coisa? Tem uma música do Gabriel Guedes, que ela fala, meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade. A letra é maravilhosa. Aí eu te pergunto, o que significa a palavra Yeshua? No hebraico. Qual que é? Yeshua é o quê? O Hamashia, Jesus. Jesus. E é Josué também. Sim. Agora eu pergunto... A mesma raiz, né? É a mesma raiz. Aí eu pergunto, pra que Yeshua nessa letra aqui? Não tem necessidade, modismo do worship, de trazer termos gregos e hebraicos para dentro do cristianismo, principalmente hebraicos para dentro do cristianismo. Se eu tenho uma palavra, um nome próprio, John, eu consigo traduzir para João em português. Por que eu vou levar para uma língua antiga, morta, que o hebraico de hoje não é mais o hebraico bíblico, para depois trazer para o português, sendo que já tem uma tradução? Então, mas o senhor vê problema nisso, pastor? Eu vejo, porque é só modismo. E sabe o que está acontecendo? Eu conheço lá em São José dos Campos, na região ali do Vale, muitas pessoas que abandonaram o cristianismo já e foram para o judaísmo porque começaram a Shalom, a Yeshua, e aí de repente ouvi um rabino no YouTube, então, mas o senhor sabe não que nesse tinha uma ponto... fé muito firmada, estava numa igreja que não tinha muito ensino e tal, e ela acabou. Porque influência, então as influências começam de leve, aos poucos. Mas aí eu concordo com o senhor, e eu não discordo não, essa questão de judaizar as igrejas, né? Mas esse problema, nós encontramos a raiz dele justamente nas igrejas neopentecostais. Se nós formos olhar esse movimento de trazer esse judaísmo, o talit, de você trazer o kippah, o castiçal, os elementos, culto, a estrela de Davi, a arca, nós encontramos isso não nas igrejas worship, nós encontramos esse problema sobretudo, né, nas igrejas neopentecostais. Inclusive a imagem do sacerdote, o pastor, o bispo, o apóstolo, ele é uma espécie de sacerdote moderno, né? Esse problema é muito mais das igrejas neopentecostais. Mas as igrejas neopentecostais está cheio de influência do worship. Muito bem, como você está percebendo aí, o debate vai seguindo aqui o seu curso, com as suas opiniões que são divergentes, e graças a Deus por isso vai norteando a gente. E tem 2 áudios, dá tempo ainda aí, ô Simone? Vamos rapidinho, então? Let's go now. Let's go now, então. Áudio do Diego Júnior, de São José dos Campos, e Arnaldo Silva, de Jacareí. Paz do Senhor, bom dia. Eu acredito que não. O que traz má influência para a igreja são a língua de alguns pastores aí que pregam heresias. Agora, um estilo de música, um instrumento diferente, eu acho que não traz má influência, não. É muito pelo contrário. Edifica os jovens, logicamente, né, em paralelo com uma boa palavra, né? Uma boa palavra de exortação, uma palavra com base bíblica. Não vejo problema algum. Diego de São José dos Campos. Bom dia, Rádio Vida. Aqui é Arnaldo de Jacareí. Quero dizer para
para os ouvintes, para todos, que o worship é um movimento legítimo de adoração ao Senhor. E se nós lermos o Salmo 150, nós vamos ver ali a universalidade de uso de instrumentos e de manifestações de louvor ao Senhor. Portanto, esse movimento, ele está adequadamente dentro da palavra do Senhor. Amém. Ouvimos então aí os dois áudios e o Diego Júnior aqui deixando claro que o grande problema é a língua. E a língua que canta é a mesma língua que fala. Então nós temos aí, como já disse o Tiago, é um perigo. Vamos para o break e daqui a pouco a gente volta com esse assunto. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Promoção Casa Premiada tá acabando. São muitos prêmios que podem ir direto pra sua casa. Geladeira Frost Free, um fogão 5 bocas, um kit cozinha com air fryer, batedeira e liquidificador, uma Smart TV de 65 polegadas e um colchão terapêutico da Fotomag. Essa é a última semana pra você se inscrever pelo WhatsApp. 12-997335522. É só mandar um zap digitando Casa Premiada e concluir o cadastro. Garanta sua participação. Esse prêmio pode ser seu. O resultado rola amanhã no Curtindo a Vida. Sintoniza aí. É tudo de bom. Neste domingo às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado no culto de celebração em família. Você é nosso convidado. Venha receber uma palavra de vida. Anote o endereço: Rua Doutor Zuquim 85, Santana, São Paulo. Você também pode assistir ao vivo pelo youtube.com/Bíblica Vida Oficial ou acompanhar a transmissão aqui pelos 96.5 da Vida FM. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Vida, tudo de bom. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Não muda de sintonia. Vida FM. Fala, pastor, a paz. Eu vi durante os avisos que a programação da igreja tá uma bênção esse ano, hein? É, meu filho, tem muita coisa boa pela frente. Ah, pastor, só falta um bom aplicativo e um site pra ficar top, né? Eita Deus, aí é só com um milagre. E aí, que tal uma plataforma completa para a sua igreja com aplicativo e site totalmente integrados? A InChurch é uma plataforma de gestão completa para sua igreja crescer com excelência. Por isso, a InChurch está dando um cupom de R$2.000 para a contratação da plataforma. A hora é agora. Entre no grupo das igrejas que estão avançando. Saiba mais em inchurch.com.br ou pelo WhatsApp 11-93397-5198. Sua igreja vai avançar com tecnologia de ponta. Vem pra InChurch. Instagram da Vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. Muitos cristãos estão vivendo ideias marxistas sem perceber. Mas o que é o marxismo? É possível ser cristão e ser marxista? Depois do livro Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, o professor e escritor Eguinaldo Hélio te leva a perceber a grande diferença entre o cristianismo bíblico e o marxismo. Dragão Vermelho. O marxismo à luz da Bíblia. À venda pelo site lojamissãoatenas.com.br. Vida FM 96.5. Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Você
Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração E se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha só, gente, tem novidade para você, hein? O site da Vida tá de cara nova. Acesse vidafm.com.br e vai conferir. Tá lindo demais, viu? Agora, além de ouvir os melhores louvores online e acompanhar toda a nossa programação, você também fica por dentro das promoções, dos eventos, podcasts e muito mais. Tudo isso em um só lugar. Acesse vidafm.com.br, é o nosso novo site. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. De volta com Debates da Vida. E olha, você que está aí no nosso youtube.com Eu Tô Na Vida, já deu aquele joinha na nossa transmissão? Ainda não? Então corre lá e dê o seu joinha, sabe, pastor? Porque às vezes a gente acessa um site, vai assistir algum programa e esquece. Pois né? é. De dar aquele joinha. E tem muita gente que esqueceu, hein, gente? Você dá o joinha, vai gerando aquela movimentação que o próprio YouTube vai distribuindo mais. Né? Isso mesmo. Então não esqueça de dar o seu joinha aí, não. E compartilhe com mais pessoas para que possam assistir ao programa, né? Exatamente. E votar na enquete também. Isso. Aliás, vamos ver aqui, olha lá, tá mais empatado ainda. Sim, o movimento worship traz má influência, 55%. Não, 45%. Estamos empatados mesmo. As opiniões seguem aqui bem divididas, equiparadas, e vamos ver como é que isso vai terminar. E agora nós temos aqui a participação online, né? Especial aqui do nosso professor Renato Silva. Muito bom dia, professor. Bom dia, pastor Fabrício, a todos da produção e aos companheiros de debate. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Bem. O professor Renato esteve com a gente ao vivo aqui, acho que foi semana passada, né? Foi. Glória a Deus. Ele é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Perus, lá em Mauá. É evangelista, professor de Escola Bíblica Dominical, graduado em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduado em Estudos Bíblicos do Antigo e Novo Testamento pela Universidade Sesumar e em Gestão Educacional e Docência do Ensino Básico e Superior. Mestrando também em Estudos Bíblicos e Pastorais pelo Seminário e Servo de Cristo. De vez em quando ele dorme, de vez em quando ele come, de vez em quando ele bebe. Porque o homem trabalha, hein? Ô, professor, muito bem, nós queremos saber aqui agora, com 4 minutos, qual é a sua opinião. E eu, pelo que já li aqui, o senhor não concorda muito com esse movimento não, né? 4 minutos. Tá certo, pastor. Vamos lá. Durante anos, a igreja, ela veio num movimento tentando se desprender do farisaísmo, dessa religiosidade que prendia muito não só a igreja, como a adoração, desenvolvimento de novos talentos, tudo isso daí. Eu entendo como positivo a igreja, ela trabalhando para que essa religiosidade fosse, aos poucos, deixando os recantos da igreja, né? Só que aí veio esse pessoal, com todo respeito aos companheiros, os irmãos que estão ouvindo aí, mas o pessoal do worship vieram dando uma avacalhada na coisa, né? Vieram com muita sede ao pote, saiu de um polo e pulou para o outro, né? Da extrema religiosidade para a liberdade geral. Bom, é assim que a gente enxerga, né? Para mim, o movimento worship é um movimento simplista e isso me preocupa, né? Como foi falado aí em algum momento, vibe não muda ninguém, né? Se não muda ninguém, então eu preciso procurar o que é que vai mudar. Quais são as bases para que a mudança verdadeira ocorra? Bom, na teologia, não só comigo, mas com uma gama de teólogos, eles não dão base para um modelo de culto ou modelo de pregação worship, né? Se nós formos ver na música, os músicos estão reclamando do movimento worship pelo seu simplismo na música. Se formos procurar na história, nós não vamos ver na história a teologia e a música
apregoando o simplismo. Bom, se ninguém está dando, ou se a música, a história e a teologia não dar base para esse simplismo que é pregado e ensinado no worship, então a minha pergunta é: quem vai solidificar as pessoas, os membros dessa igreja? Bom, se não é a teologia, se não é a música, se não é a história, a minha preocupação é quem vai solidificar essa galera aí. Outra questão é qual o modelo de culto, qual é o modelo certo de culto? Bom, graças a Deus não existe um modelo certo de culto. O modelo certo de culto nós podemos ver em vários lugares, ele tem as suas nuances, como foi falado aí com os companheiros. Existem nuances nos cultos, isso aí não tem problema. O problema é o conteúdo. Neemias 8, Neemias 9, Isaías 6, Lucas 24, Atos 2, Apocalipse 8, 1 Coríntios 14, 26, e para o final eu vou deixar para falar sobre Jesus. Todos esses daqui, há uma variação no modelo e no formato do culto. Isso não tem problema. O que existe de igualdade neles e que não falta e em nenhum deles é o conteúdo, é a exposição da palavra, é uma mudança não pelo emocional, e olha que eu não sou contra o emocional, eu acho que emoção e razão podem muito bem andar de mãos dadas e fazer um bom caminho. No entanto, se eu não tenho base, eu não posso deixar que a emoção seja a dona de toda a situação. A gente sabe que hoje nós vivemos uma crise emocional no mundo muito grande, principalmente devido à questão da pandemia, coronavírus. Nós temos problemas psicológicos sendo avolumados na igreja de uma forma muito grande. Se essas pessoas, elas estão com problemas e eu preciso solucionar o seu emocional, não é gerando mais emoção que eu vou curá-la, porque eu vou estar dando veneno para quem já está tomando veneno. A sua emoção está com problema, eu preciso criar meios para que ela tenha essa base solidificada. Deus abençoe e a gente continua mais um pouco. Amém. Muito bem, então vimos aí. O professor, ele não é de acordo com o movimento, não. Agora, uma coisa interessante que a gente está ouvindo muito aqui, e que é a questão do simplismo, né? Agora, gente, cá para nós. Eu sou músico, né? Eu vivi na música antes de Jesus aí por muitos lugares, muitos anos. Eu tenho um CD gravado com o irmão aí. Nós temos mais de 50 composições e as nossas composições não são assim, se eu fosse dizer, nesse estilo assim mais simples, no que diz respeito à letra, não. Agora, quando você se olha para trás, os hinos antigos, gente, eles são simples, sim. Você tem uma repetição ali que você tem lá o estribilho, depois você tem uma estrofe, outra estrofe, estribilho, é simples demais. E quantos hinos antigos tem 4 notas só? Sim. Então, essa simplicidade aí, eu acho que ela não tem essa cara toda assim de ser... Não é tão moderno isso, né? Vilão, que precisa ser algo muito trabalhado. Simplicidade, ok. Simplismo... Eu acho que simplicidade ok, mas simplismo... Sim, nós podemos ter na antiguidade músicas simples, mas nós não vemos movimentos pregando o simplismo como se fosse algo bom ou normal. Não é. Existem músicas simples acontecendo? Existe. Ótimo, graças a Deus que está acontecendo. Mas agora, essa pregação, essa insistência no simplismo, que é diferente de simplicidade. Então, mas já que falou em pregação, aqui, só para claro. Uma das mensagens mais poderosas e miúdas, entre as que eu já ouvi, foi do Billy Graham. Quando ele faz a mensagem dele, foi o seguinte: num baita de um estádio, e ali milhares de pessoas se converteram, a mensagem dele foi o seguinte: ô Zaqueu, desce depressa. Hoje, meu irmão, Jesus quer entrar no teu coração. Desce desse teu pedestal. Essa foi a pregação de Billy Graham. Pronto. Coisa simples, mas poderosa. Essa simplicidade aí não complica um pouco? Então, deixa eu só... Jesus. Sim. Aí que tá o grande negócio. Mas a questão é... Eu, particularmente, gente, eu vou falar aqui por mim. Eu sou fascinado pelo simples. Eu tenho formação acadêmica...
tive a oportunidade de estudar, de fazer de ter esse conhecimento, mas se os pastores ouvirem as minhas pregações, elas são extremamente simples e são eficazes no sentido de alcançar vidas. Então, eu particularmente respeito aos pastores, ao professor que está conosco aqui agora no debate, prazer conhecê-lo, respeito sim, porém, eu sou adepto ao simples. Eu acredito que tanto no âmbito de mensagem e de louvor, a simplicidade, ela tem capacidade sim de alcançar a todos. E percebe, quando eu digo simples, eu não estou dizendo raso. Porque ao mesmo tempo eu acho que o professor Renato quis fazer referência mais ao raso, né, professor? Porque não pode ser raso. O simplista não diz respeito sem conteúdo, né? Isso. Simplicidade, nós estamos andando no mesmo barco. Sim, simplismo, eu pulo fora dele. Entendi. Porque não pode ser raso, né? Sem profundidade. Elas são simples, porém as minhas pregações são teológicas. Por mais simples que sejam, mas todos entendem. Até porque eu sou pastor que eu tenho dentro do mesmo ambiente onde eu prego, desde um advogado a uma senhora dona de casa, a uma pessoa simples, porque eu sou pastor de periferia, então eu preciso dialogar com todas as classes. Bem, muito bem. Deixa eu ler aqui o comentário aqui dos nossos ouvintes. O André Oliveira de São José dos Campos. Não tem influência maligna, mas precisa ter cuidado, porque a música acaba sendo sobre o que eu acho, o que eu sinto e não tem verdade teológica. Gersi Nascimento, 1 Coríntios 14, 26. Mostra como deve ser o culto cristão. Salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Aqui já teríamos algumas divergências, porque tem igreja que não vai ter língua nenhuma. Exatamente. Se o worship possui, continua ela dizendo, né? Tudo isso, então está dentro de um modelo correto de culto. Senão, a música cristã não pode ser usada para manipulação de sentimentos, mas para sincera adoração a Deus. A Jacira Francine, dependendo do louvor, pode sim trazer má influência. Depende do ritmo e da letra. Eu não concordo em pegar um ritmo do mundo e mudar a letra para louvor. Se for esse negócio de mexer com emoção, sou contra. Agora, sou a favor de ritmos alegres, porque Deus é alegre. A Margarete Barbásia diz o seguinte: tudo que é novo traz desconfiança. Tudo foi feito por Deus e se deixarmos, o diabo toma conta para ele. Quando surgiu o louvor fora dos hinos tradicionais, também não houve discriminação? Se esse movimento traz as pessoas, principalmente os jovens, para a igreja e tira do mundo, por que isso seria ruim? Gilsônia Souza, a questão de louvores, músicas devem ser para edificação. Sabemos muitas das vezes da motivação. O Ayrton Ferreira, a maioria que gosta desse tipo de culto worship são muito emotivos, sem ser racional. O presbítero Lionel Aparecido diz: sim, eu acredito que é má influência e ela apenas massageia o ego dos homens e leva o espírito ao delírio. Em Isaías 6 vemos santidade de Deus, vemos nossos pecados e os pecados da nação. É triste ver esse movimento. Os jovens em sua maioria não têm noção do que é culto, adoração, e através desse movimento não se conhece a Deus. Gente, pois é, olha só. Então, não, aí Jesus. Então, mas aí que tá. Todo radical, né? A gente precisa, eu acho, né, não sei, que às vezes as pessoas estão demonizando algo que, como disse no início do programa aqui, no fundo, não entendeu direito o que é o tal movimento worship, né? Jogando, né, muito na conta do emocionalismo e tal. Agora, a ouvinte disse aqui, e eu volto para a mesa aqui agora com os 3 debatedores, vocês podem interromper um ao outro aí, querendo. Ela disse o seguinte, como outros ouvintes, né? Que muito do que se faz no worship não está de acordo com o que realmente deveria ser feito. E aqui voltamos, né, para a nossa pergunta que até agora ainda carece de resposta. Qual é então, meu Deus do céu, o modelo de culto? O que é que o worship ataca a fé cristã? Onde é que o worship violenta o que deveria permanecer inteiro? O quê?
Vou responder. Primeiro eu vou ler um trecho rápido de um livro aqui do pastor Ademar Campos. Nossos compositores precisam ganhar a consciência de que possuem uma missão divina no exercício do seu dom. E isso requer total fidelidade. Daí a necessidade de estar em total sintonia com o Pai. Deus e sua palavra são fontes seguras para aqueles a quem ele concedeu o dom de compor. Aí eu vou dizer, tem uma banda famosa aí, que tem uma música que diz assim, o título da música é Eu Te Vejo em Tudo. Aí ele diz que vê Deus na água que corre, ele vê Deus no vento que sopra. Isso não é cristianismo, isso não é teocentrismo, isso é outra coisa. Uma vez eu compus na minha juventude, ainda lá no catolicismo, uma música para um festival, uma letra, em parceria com o colega. Compositor também, hein? Faço letra. Aí a minha colega colocou melodia e não foi selecionada entre as 10 finalistas. E eu questionei o cara, eu falei, rapaz, a música ficou linda, a melodia estava perfeita, mas a tua letra não é bíblica, não fala de Deus. Você não está vendo Deus nas coisas, você vê a marca de Deus, a ação de Deus. Sim. Deus não está no Mas vento. será que o autor não quis dizer isso? Porque, sim, mas eu li a letra, não transmite isso. Porque assim, pastor, o senhor está... O que está na minha intenção, nós somos comunicadores, nós sabemos disso. Às vezes eu penso que sou claro, mas não sou. Sim. E a letra não é clara. A letra dá a entender que Deus está no vento, que Deus... E eu sou, assim, eu falo assim, ó. Outro dia eu estava até conversando com um pastor, eu falei assim, ó, meu grego e meu hebraico dá male para fazer uma pesquisa. Agora, Deus me deu o dom da interpretação de texto, da análise de contexto. Isso, eu posso falar assim, Deus me deu isso, por graça e misericórdia. Então eu analisei a letra, eu li a letra 10 vezes, a letra passa a ideia de que Deus está no vento, Deus está na água que corre, porque era a ideia que eu tinha lá atrás, na minha juventude. Eu não quero fazer um panteísmo aqui, mas eu vou ser sincero pro pastor, o dia que eu fui em Foz do Iguaçu, na primeira vez que eu me deparei com as cataratas, eu vi Deus ali. Eu vi a grandeza de Deus naquele lugar. Então, eu não conheço a letra a fundo que o pastor apresentou, mas eu vejo sim a grandeza de Deus, esse DNA de Deus em muitas coisas da natureza, no pôr do sol eu consigo enxergar. E há várias formas de se louvar a Deus numa canção, né? Olha mais uma aqui. E tem um âmbito poético também, né? Sim, mas olha mais uma aqui para enriquecer o seu comentário. Uma cantora, uma vocalista dessa mesma banda se juntou agora com uma outra cantora e lançaram, eu não sei como é que chama, mas lançaram uma frase, uma parte, um pedacinho da música que vai ser lançada sexta-feira. Um single? O single vai ser lançado sexta-feira, mas soltaram alguma coisa. Um spoiler. Um spoiler, isso. Ó, a gente tá americanizando muito. Olha o que diz a música. Eu sou sua casinha favorita. Olha aí. Oh, meu Deus do céu, como que tu é importante, menina. Eu sou sua casinha favorita. Então traz muito pro emocional. Isso é pra quê? Pra capturar o emocional das pessoas. Mas isso tem nas outras, pastor. Tem, isso tem nos pentecostais também tem. Eu sei, mas... Eu sou o chicote de Deus. Eu tenho combatido isso a minha vida inteira. Isso é regra de retórica, inclusive. O tempo inteiro, mas aqui faz parte do movimento. Essa que é a questão. Diga lá, professor Renato. Aqui faz parte do movimento, essa estratégia. Pastores, é bacana o pastor Luciano aí ter falado das suas pregações profundas, mais simples. Eu acredito que isso deveria acontecer não só na sua igreja, mas na minha, pastor Fabrício, de todos os pastores, né? Nós oramos para que isso aconteça. Acho que o foco aqui é por isso que nós não vamos demonizar o movimento worship, né? Mas nós estamos falando de algumas más influências que vêm no bojo. Então, assim, nós estamos trabalhando isso. O movimento pentecostal, ele teve os seus momentos de dificuldade, teve. E ele seria um movimento falido se ele não se preocupasse em se balizar, dar estrutura, solidez para o movimento, né? O que a gente está trabalhando aqui nessa manhã é a respeito de alguns pontos que o worship está trazendo. Algumas prerrogativas que espero que o senhor não, pelo que o senhor falou, o senhor não está fazendo isso, graças a Deus, mas algumas pessoas estão invadindo prerrogativas que não são delas. Por exemplo, os coaches. Coaches, eles vão para o curso, um curso de 14 dias, saem de lá com a lamparina acesa e são revolucionários.
Não, você se formou para ser um treinador comportamental e só. Não são psicólogos, não são teólogos, não são pastores, não são compositores. Sim. Eu digo isso e eu fiz a formação em coach, eu faço atendimento em coach, treinamento comportamental. No entanto, o coach é uma ferramenta secundária. Eu não sou compositor porque sou coach, eu não sou pastor porque sou coach, não sou teólogo porque sou coach. O meu problema é que as pessoas estão invadindo prerrogativas que não são delas. Música é para músico, teologia é para teólogo, adoração é para igreja. Então é isso que eu acho que nós precisamos cortar algumas coisas. Não podemos nos balizar pelas músicas ruins da teologia pentecostal, músicas ruins da teologia reformada, porque aí é se nivelar por baixo, e aí acabou com tudo, né? Sim. Vamos nos nivelar pela música boa que acontece na história da igreja, na Bíblia e em tudo. Eu acho que se nós nos nivelarmos por cima, nós vamos ter um bom caminho. Agora, se a gente ficar procurando música ruim lá, música ruim aqui, então vamos cantar música ruim porque todo mundo canta. Aí eu acho complicado. Então, exatamente. Aí entra muito a questão que já foi mencionada aqui do bom senso, que muitas vezes vai se virar no gosto de cada um, né? Quem nunca... Quem é do louvor sabe o que eu vou dizer aqui. Você está escolhendo os louvores para aquele culto. Chega um e fala assim, não, esse louvor não. Esse louvor é muito ruim. Mas pera um pouco, sabe? Os louvores são para Deus. Uma vez eu falei para a irmã assim, o dia que o culto for para você Você decide. Mas a questão aqui que o culto é para Jesus. E até agora, que eu estou entendendo, Jesus não falou que esse hino é ruim, a não ser que ele tenha uma letra equivocada. Mas nós não temos como, eu acredito, em não pender para o gosto. Eu gosto, eu não gosto, eu não aprendi assim, eu vim de uma igreja que não era assado. Isso aí também não acontece? Sim, acontece. Eu acho que fica também na questão se você acredita que as letras, que nem todas são ideais pro teu gosto, bom, não ouça, não toque na tua igreja, coloque outras que ao teu entender, né, sem se colocar em num posicionamento de juiz, mas que pelo menos ao teu entender elas sejam mais coerentes. Assim penso eu. Eu acredito o seguinte, qual que é o problema do movimento? Assim, o movimento está sendo debatido aqui porque ele exatamente é a bola da vez, é o que está em moda agora, digamos assim. O pentecostal já se debateu em outros momentos, as músicas pentecostais, algumas delas. O problema é que nem todo mundo tem discernimento, tem assim, formação suficiente para ter um discernimento com relação àquilo que ouve, tanto na pregação quanto na música. A música pentecostal, aquela que, por exemplo, vamos pegar de novo lá que ela é exemplo para qualquer coisa, né? O Melô da Vingança, o Sabor de Mel. Uma pessoa ouve aquilo, aí talvez o estilo musical não agrade ao seu gosto, o ritmo e tal. Aí ela olha e ela faz uma análise de vingança, aí se for um crente muito imaturo, ela vai falar assim, puxa vida, isso aqui não serve. Talvez se for um pouco maduro, se for um crente muito imaturo, talvez ele diga assim, então a gente tem que mostrar para as pessoas que eu venci, para elas ficarem no lugarzinho delas quietinhas. É o máximo que vai acontecer. Aqui nós estamos falando de algo que é muito maior. É um movimento que está se globalizando e que vocês são músicos, então vocês entendem disso melhor do que eu. A música tem poder de condução. A música tem poder de tirar você de um momento depressivo e te levar para um momento de euforia. Ou te tirar de um momento de euforia e te levar para um momento depressivo. A música tem esse poder, isso é inegável. Não precisa ser músico para saber disso. Aliás, não sei se você sabe, o poder da música é tão grande que quando você vai no mercado, se o mercado estiver cheio, você pode perceber que a música ambiente ela é rápida. Sim. Porque isso acelera você para faça a sua compra e vai. Se tiver vazio, é aquela musiquinha de piano bar, né? Estudei isso em marketing. Para poder... Deixa a pessoa mais tranquila. Vai gastando aí, porque hoje tá mais devagar. A gente aprende o poder isso da em música marketing, é assim mesmo. Né? Sim. A gente aprende isso em marketing. A estratégia de marketing isso. Então, o worship, ela tem esse propósito, essa proposta. Entendeu? Esse é que é o perigo. Bom, o professor Renato,
como o senhor sabe, o nosso tempo aqui, como diz lá na minha terra, avua. E agora chegou o momento do senhor tecer as suas considerações finais. Já aqui eu agradeço muito novamente a sua participação e presença. E agora o senhor vai mostrar para nós aí também, né, o endereço das suas redes e as suas considerações finais aí com os seus 2 minutos. Amém. Bom, nas redes sociais, no Instagram é prof_Renato Silva. E no YouTube é Renato Silva. E também nós temos aqui nas segundas-feiras na Fatesa, aqui em Mauá. Inclusive, manda um abraço para Mauá aí, pastor. E para a nossa igreja aqui, Assembleia de Deus, Ministério de Perus, em Mauá. Nós estamos aqui principalmente nas escolas bíblicas dominical com uma equipe que é nota 10. Pastor, como eu disse, a minha preocupação não é em si com o movimento, worship. Como eu disse aqui, nós temos vários modelos de culto, que a nossa irmã Gersi apresentou aí, foi o modelo de culto pentecostal, mas nós temos vários outros modelos de culto, modelos Isaías 6, enfim, nós temos vários modelos de culto, e a Bíblia, ela permite isso, né? Ela permite essas nuances, essas modificações, não há problema quanto a isso. O problema é quanto à invasão de prerrogativas, né? O pessoal, eles estão armando os cultos, worship, muitos pregadores aí, já com as suas pegadinhas, com as suas piadinhas, com as suas coisinhas que sabem que vão viralizar. E o negócio é que eles querem viralizar, eles não querem pregar a palavra, mas querem ficar famosinhos, né? Vamos falar da pregação de Jesus. Dizer que a pregação de Jesus era simples não significa subestimar toda a complexidade dos seus recursos de comunicação. Jesus usava linguagem imagética, raciocínio analógico, figuras de linguagem, ele usava metáforas, usava cenografia, possibilidades acústicas, possibilidades da linguagem corporal, ele falava sobre poesia, sobre rítmica, falava de forma comovente. Jesus, ele usava uma variedade de recursos. Ele era profundo e, ao mesmo tempo, simples. Que essa profundidade esteja na nossa simplicidade e o simplismo, não. Maravilha, pastor Renato. Deus abençoe. O senhor já falou as redes, já? Já, isso, né? Já falei no início. Eu que tô... E pedi um abraço para Mauá. Amém. Deus abençoe, professor. Muito obrigado pela presença e até a próxima, viu? A boa continuidade aí para os companheiros. Deus abençoe. Amém. Muito bem, gente. A gente vai voltar daqui a pouquinho, mas eu já queria deixar aqui um pontinho para o próximo bloco aqui. As pessoas, né, às vezes eu acho que pode não entender muito bem a letra de alguns louvores. E eu quero depois falar até um pouquinho que é acerca do melô da vingança, né, que o pastor falou. Daqui a pouco a gente volta. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo, às 18 horas, temos um encontro marcado com o Pai na Bíblica Vida São José dos Campos. Abra seu coração e aceite o nosso convite. Creia que uma única palavra pode mudar a sua história. Anote o endereço: Rua Palmares 400, Parque Industrial São José dos Campos. Venha receber uma palavra de vida. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Vida FM. Vida. As temperaturas estão baixando. Já pensou em quantas pessoas morrerão de frio? Que tal ser a diferença? Separe um cobertor, roupas e agasalhos em bom estado e faça sua doação. Nós já estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe com uma oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para um morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça sua parte. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Sintoniza aí. É tudo de bom. Amiga, eu amei o seu óculos, tá linda! Ai, eu
comprei na Zion Óticas. Eles têm uma variedade incrível de marcas e as melhores lentes, sabia? Pensou em óculos? Pensou na Zion Óticas. Venha nos visitar. Avenida Siqueira Campos 58 ou no Espaço HR Mall, na Avenida São João, número 2, em Jacareí. Ah, e sabia? Se você fizer o óculos e disser que é ouvinte da vida, o exame de vista é gratuito e ainda ganha um desconto especial. Siga a Zion no Instagram, @zion.óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo e transmite saúde, segurança e verdade. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Oi, tudo bom? Quanto tempo? Não é? Tá estudando? Tô estudando teologia, acredita? Pois é, eu sempre quis estudar teologia, mas eu não arranjo tempo e os cursos são caros. Mas você já ouviu falar no Trilha 7? Não, o que é isso? Trilha 7 é uma plataforma que organiza e disponibiliza conteúdos teológicos de vários tipos. É como um Netflix teológico, por exemplo. Lá você encontra história da igreja primitiva, história da igreja brasileira, bibliologia, angiologia, cristologia e muito, muito mais. Nossa, e como eu faço para me tornar um trilheiro e ter acesso a esse conteúdo? É muito fácil. Para se tornar um trilheiro e ter acesso a todo esse conteúdo, basta você escolher um dos planos que custa menos que uma pizza. Acesse o site trilha7.com.br ou então manda uma mensagem para 011 93355 6677. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Música boa, toca na vida. Deus tem nos atraído. O clamor para a vida tem sido uma coisa maravilhosa na minha vida. Com esse clamor a gente sentia a presença de Deus. Eu estou no meu carro dirigindo para o meu trabalho agora. Coisa mais linda do mundo é ouvir a palavra de Deus. Amém. Devocionais que tocam o coração. Que Deus possa te alcançar nesse momento e levar refrigério para sua vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos clamar juntos? Amor pela Vida, de segunda a sexta em 2 horários, 7 da manhã e 6 da tarde. Clamor pela Vida, um tempo de intimidade com Deus. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. 12-99747-2010. Coloca a vida na sua lista de contatos. WhatsApp da Vida. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da vida. Pois é, gente, o debate continua aqui nos bastidores também, né, pastor Fabrício? É uma ofensa atrás da outra aqui. Eu pedi as contas. Só porcadaria. É risada mesmo. Pois é. Como diz aquele outro debatedor, como é que é o nome dele? O pastor Joaquim, que fala, põe amor nas minhas palavras. Não é o Joaquim, não. É o... Esqueci o... Ademir, isso. Gente, muito bem. Nós estamos de volta aqui. A gente estava brincando aqui, porque o pastor Edson aqui disse que o pessoal fica colocando Yeshua na música. E eu tenho um louvor que eu compus, que tem Yeshua. E eu tô aqui profundamente... triste, magoado. Jesus. Toda vez que for cantar esse louvor agora, eu vou lembrar do pastor Edson. Põe amor nas minhas palavras. Muda a letra, pastor. Ô, gente, vamos ver como é que tá aqui, então, a nossa pesquisa, que continua mais empantada do que nunca. Sim, o movimento worship traz más influências, 56%, e não 44%. Nós temos áudio, né? Tem áudio e vídeo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Peraí. 1, 2, 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Antes que o pastor Edson me ataque aqui outra vez. Não tem não. Peraí. Não? Não. Então deixa eu ler os comentários aqui. Tem um vídeo do Alexandre Salgueiro, que ainda não está lá, né? Tá baixando ainda. Deixa eu ler os comentários, então. Dá uma lidinha aí, vamos lá. Então vamos lá. O Sandro Emílio diz o seguinte: não só worship, mas tem muito louvor pentecostal egocêntrico, que só fala de problemas pessoais. A adoração precisa ser cristocêntrica. O Claudinei Menezes tem uma canção do Fernandinho que diz: meu Deus não está morto, vivo está, rugindo como leão. Ele ruge como leão. Aí pergunta aos senhores pastores, quem a Bíblia diz que ruge como um leão? Depois vamos responder. O Diego Júnior:
qual o problema da simplicidade da letra e cifra das músicas worship? Acaso Jesus não era simples? André Luiz, simplicidade teológica? Ok. Agora, simplicidade sem Bíblia é outra coisa. Gersi Nascimento, a música pode ter 5 ou 500 acordes, mas o que conta não é isso. O que conta é que esse movimento tem uma roupagem simples, bonita, mas não de mudança de vida. Jesus sempre enfatizou a mudança. Podemos aí ouvir o áudio agora? Podemos. Então, vamos ver o vídeo primeiro do Alexandre Salgueiro e o áudio depois do Elton Raimundo. Vamos lá. Bom dia, que é Alexandre dos Campos, do Negão. O que dá dando impressão aí, o problema é a música ou é o movimento que está atraindo mais pessoas? Isso que está dando a impressão que a bronca é porque está atraindo mais pessoas, mais jovens. Abraço. Olá, eu sou o Elton de Jacareí. Eu estou vendo o debate aí do movimento worship. Eu sou a favor, eu gosto das canções, tudo. Mas eu venho de uma época que eu tive o privilégio de entrar para a igreja cristã, evangélica, e se cantava HCC, cantor cristão. Então, às vezes a gente sente falta no culto de um HCC, um cantor cristão, né? Mas eu acho legal. E olha que eu não sou tão velho assim, eu tenho 38 anos de idade, né? E às vezes a gente sente falta de um HCC, cantor cristão no culto. Deus abençoe aí a todos. Bem. Então nós ouvimos aí o áudio do Elton Raimundo e o vídeo do Alexandre. O vídeo do Alexandre, ele gosta também, não só do worship, como do cantor cristão. Na minha igreja, por exemplo, a gente dá uma mesclada boa lá. Agora, o áudio aqui do Elton, ele fez uma pergunta que eu trago aqui pra mesa. Qual é a bronca? Qual é a bronca, então? A bronca tá pegando porque é louvor ou a bronca tá pegando porque tá trazendo mais gente pro worship? Afinal... A bronca não é questão de estar... Nossa, se fosse por causa de estar atraindo pessoas a Jesus, eu estaria aplaudindo de pé. Subiria no poste para aplaudir, para ficar mais alto ainda, o aplauso chegar em lugares mais longe. Você acha que não está trazendo? Não, a questão não é essa. O problema é como está trazendo e como estão ficando essas pessoas. É difícil julgar, né, pastor? Eu sei, mas o problema é esse. Quando você traz algo assim, é um movimento. Então, as pregações, você falou da pregação, a minha pregação também, eu procuro ser o mais simples. Eu digo assim, precisa ter o PhD, o MIT lá, ele precisa entender. Como é que é o nome? O MIT, que é aquele centro norte-americano que você estuda o mundo daqui a 50 anos. Então, os PhDs depois vão lá fazer curso para pensar o mundo daqui a 50 anos. Ou o senhorzinho, uma senhorinha que acabou de vir da zona rural, lá do meio do mato, analfabeto, não sabe escrever o nome, precisa entender a minha pregação. Porque senão ela não entende a palavra, né? Não é eficaz. Então, a simplicidade é isso, é você se comunicar de maneira tal que todos possam entender. Então, mas agora, o problema do movimento é exatamente que eles não comunicam, não tem profundidade na palavra. Por que existe música na igreja? Qual o sentido de ter música na igreja, num culto? Mas não pode generalizar, ô pastor, porque nós... Mas é o que a gente observa na maioria. O movimento worship, ele é muito musical, mas ele tem palavra também, não tem? Tem palavra, é difícil nós generalizarmos. Coach. Eu não sou de uma igreja que tem esse formato worship, porém eu compreendo, fazendo uma análise do movimento, eu não vejo esse tipo de problema. Até porque eu não consigo generalizar. Tem muitas pregações que nós ouvimos aí nas igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas reformadas, que são extremamente absurdas. Nós vamos encontrar erros gravíssimos. Porque tem muita gente que não estudou e quer pregar, acha que pregação... Em todos os movimentos, em todos. Então, e isso aí é uma coisa, mas isso aí não é um movimento. Não existe um movimento de pregadores, vamos pregar raso. Se organizar. Isso aí é problema de cada pastor que abre, por exemplo. Eu ouvi de um pastor aqui da capital,
ele estudou numa faculdade muito conhecida, que muitos debatedores daqui, acho que o pastor Cláudio, inclusive, estudou lá, que é a Mackenzie, fez pós-graduação. Ele falou, cara, quando alguém me chama, ele me falando, irmão, quando alguém me chama para pregar em um congresso, ou alguma coisa assim, eu passo a semana orando, me preparando, pesquisando, vou lá, vou nos originais, busco e tudo preparo. Aí ele falou, ele me contando uma experiência própria, ele falou assim, ó, eu aceito qualquer oferta, porque eu vivo disso, eu escolhi, eu creio na providência de Deus. Mas ele falou assim, é triste você estudar, você se preparar, você orar, você buscar. Aí o camarada chega assim, ele falando de experiência que aconteceu com ele. Deu uma oferta de R$500 para ele. Ele falou assim, opa, R$500, legal. Mas na minha frente, deu 3 mil para um cara que afogou o microfone de tanta saliva, de tanto cuspir. Não deu para entender nada, porque o cara só gritava e aquela coisa de que não consegue nem respirar direito. Então, tudo isso existe. E aí o cara recebeu na frente dele 3 mil, assim. Aí ele falou para mim, falou assim, é por isso que tá do jeito que tá. Agora, no movimento, é um movimento. Então é algo maior que está afetando, está capturando muitas pessoas. E aí, no dia que nós recebermos 2, 3, 10 pessoas vindo de uma igreja dessa, e aí que nós formos analisar e ver, acompanhar ali a profundidade teológica dessas pessoas, dessas ovelhas, aí que nós vamos sentir na pele o que é o porquê esse movimento não é bom. Deixa eu ler aqui, o Sidney Santos diz assim, vejo como modismo, não curto certos grupos e nesse negócio de ficar repetindo letras não é comigo. Música fraca e em conteúdo bíblico, né? Música fraca em conteúdo bíblico. Faltam canções em muitas igrejas durante o culto que exaltam a Deus. Hoje está muito voltado para bênçãos, vitórias, conquistas e esquecem que o momento é de adoração e louvor. A Alessandra Rosa, pastor, na verdade, quem é cristão firmado na palavra vai atrás da sua verdade em Cristo, independente de letra de música e adereços no culto. O Valdo diz o seguinte, música cristã não precisa ser profunda, só tem que ser bíblica. Vejo um povo reclamando de pouca profundidade no worship. Quer profundidade? Vai estudar a Bíblia. Boa. O João Donizete, temos que absorver... Né? Vai pro pré-sal da Bíblia. Vai. O João Donizete, temos que absorver o que é bom e deixar o resto de lado. O que conta diante de Deus não é o modismo da música, mas o coração que se abre diante de Deus. Então, olha, nós não temos como escapar aqui dessa questão de que eu vou aplicar minha opinião, segundo os meus critérios, segundo a minha cultura, muito do que eu interpretei, falei aqui no final do último bloco, acerca lá do melô da vingança, né? Que o pastor falou. Aí você tem o Salmo 23, que o salmista está dizendo para Deus, Senhor, prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Você tem um viezinho ali de triunfo, de vingança sobre os seus inimigos. Então é uma maneira de olhar, tentar também entender o que é que o autor, o compositor quis dizer. Agora, quando a letra violenta a verdade, ou ela é rasa demais, não tem profundidade nenhuma, aí eu acho que é outra coisa. Porém, o worship, eu não sei se ele está seguindo só nessa área aí. Diga, professor. Mas o Salmo está num contexto do Antigo Testamento, o contexto era outro. Quando os discípulos quiseram orar para cair fogo sobre Nínive, sobre Samaria, desculpa, o que é que Jesus falou? Não, senhor. Então, mas Paulo escrevendo aos Romanos, né? Ele vai dizer que não, dai lugar à ira, porém minha é a vingança. Então você tem aí uma expectativa de que aquilo que vai ser, aquilo que é injusto, Deus poderá julgar. Bom, mas enfim, são olhares que eu estou tentando trazer aqui para o nosso debate, para que a gente possa também buscar entender o porquê que esse movimento segue por onde ele está caminhando. E se a gente não entender também o porquê que isso está sendo feito, né? Será que essa simplicidade aí não tem trazido muita gente para dentro da igreja? Eu acho isso fantástico, e isso é o fundamental, né? Mas... Gente, quem somos nós? Eu tô com um texto aqui, que eu vou deixar para minha fala final, que a gente vai ter depois aquela fala final. Sim, né? Com certeza. Eu tô com um texto aqui, bíblico, que fala exatamente isso. Tá na manga aí, né? Tá na manga. Deixei pro final, né? Deixei pro final. Porque é exatamente isso.
Vidas estão sendo alcançadas. Espera aí, gente. Por mais que... mas eu acho que... Não, você acha. Mas a grande realidade é que vidas são alcançadas. Amém. Bom, nós já estamos prosseguindo aqui para os finalmente. Nós temos dica cultural, todo mundo trouxe? Ok? Então nós vamos já para a nossa dica cultural e também dentro dos mesmos 2 minutos. Já pode tirar a cartinha da manga aí, né? Pode jogar na mesa? Eu vou procurar uma aqui também quanto o Yeshua aqui, que está engasgado o Yeshua. Pronto. Então vamos à dica Debate cultural. da vida. Dica cultural. Muito bem, vamos lá, pastor Edson Boaventura, qual é a sua dica cultural? Bom, minha dica cultural é o livro do pastor Ademar de Campos, O Poder da Música a Serviço da Adoração, conhecendo os princípios para uma adoração e serviço. Então, um livro, estou com ele aqui, não sei se a câmera está pegando, está na tela aí, né? É um livro fino, fácil de ler, rápido, mas é muito incisivo. Então, ele mostra qual que é o papel, o chamado do compositor. Então, o que está aqui derruba todo esse debate nosso, está resumido aqui dentro. Pelo menos a posição daqueles que veem com preocupação esse movimento worship. A música só tem um sentido de estar dentro da igreja. É adorar a Deus. Se a música não nos leva à adoração, nos desperta para a adoração, ela não tem sentido de estar na igreja. A música existe como adoração. Nós vemos isso, inclusive, lá em Isaías 6, os anjos adorando, depois lá na questão dos anciãos, adoração. Então, tudo na Bíblia é adoração. Tem gente que tem a ilusão de achar que Jesus morreu por mim porque eu sou o cara. Não, porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então, Ele nos resgatou para que isso se cumpra no final. Amém. Então, a música precisa ter esse papel. Amém. Suas redes sociais, pastor? PR Edson Boaventura. Tanto aí PR Edson Boaventura no Facebook, no Instagram, no YouTube, TikTok. O TikTok também a gente tá lá, porque tem muita porcaria, a gente tem que colocar uma mensagem lá todo dia para ir. Tem que estar lá também, né? Tem que estar lá também, né? Falando do Yeshua dos outros lá também. Falando de vez em quando a gente comenta alguma coisa assim também. Nossa, Fabrício é meio vingativo. Meio vingativo. Nunca mais eu sento nessa mesa enquanto ele estiver aqui. Eu também acho. Passou Luciano Scala, seus 2 minutos também para sua dica cultural e as suas considerações finais. Legal, eu geralmente quando sou convidado para trazer algum tema relacionado a esses movimentos da igreja, eu gosto sempre de apresentar a obra de Daquê, que é uma obra antiga, uma obra da época apostólica. É um documento que, se você ler, você fala, isso aqui poderia estar na Bíblia tranquilamente, porque tem todo sentido com os textos de Atos dos Apóstolos e os textos paulinos, né? As cartas paulinas. Então fica aí como dica essa obra de Daquê, não sei se está na tela, deu para colocar, né? De Daquê, da editora Paulus, fica aí como a minha dica cultural. Para minha fala final, eu gostaria de citar um texto que eu disse que era a minha carta, né? Que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, que fala sobre a sabedoria de um fariseu chamado Gamaliel, versículo 33. Ora, ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, ele era doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que um pouco saíssem aqueles homens, e prosseguiu: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a estes homens, porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo-se alguém, ao qual se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto eles lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se um Judas Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos após si, mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora eu vos digo, dai mãos a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. Ou seja, se é de Deus, permanece. Eu não estou aqui julgando o movimento, eu acredito que o movimento tenha problemas, como todos os outros movimentos, mas eu entendo como algo que é de Deus e que tem alcançado vidas. Amém.
Muito bem, suas redes sociais, pastor. Para me encontrar fácil, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, coloca lá, Luciano Escala. Inclusive, faço trabalho com dependentes químicos, se você precisa de ajuda, eu sou responsável por uma casa de recuperação e também faço trabalho com moradores de rua. Se você quiser se juntar a nós, unir forças, entre em contato comigo. Eu quero te ter lá nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube, Luciano Escala. ESCALA. Amém. Muito bem. Agora vamos às minhas considerações finais. Debate da vida. Considerações finais. Gente, eu acredito no seguinte. Uma vez que qualquer movimento, entre aspas, que realmente tenha enchido as igrejas, ele não violenta princípios, ele não deteriora, né, pilares do culto, e entre eles, obviamente, o quê? Jesus sendo o centro deste culto. E aqui vamos lembrar, tem muita gente que às vezes vai no culto dizendo assim, bom, vamos ver o que eu vou receber hoje. Não, você vai no culto para prestar. Você presta um culto, o culto é a Deus. Então nós vamos lá muito mais para oferecer do que receber. Claro que Deus é galardoador dos que o buscam, mas todo o movimento, como estou dizendo aqui, que ele não viola, não violenta esses princípios, e de alguma maneira pode parecer estranho, é então aí que os nossos olhos vão contemplar esse estranho e trazê-lo para aquilo que precisa ser então o que é o correto, o que é o sadio. E quando a gente olha para as escrituras, nós não temos parâmetros para poder bater martelo e dizer o seguinte, essa maneira de louvar está errada ou certa. Este instrumento não deve estar no culto. Salmo 150 é um leque aberto. O Salmo 33, versículo 3, vai dizer o seguinte, tem uma ordem lá, tocai bem, ou seja, o alvo, né, para aqueles que estão ali, né, os instrumentistas, os que estão ali tocando, que faça isso muito bem, que faça com cuidado, sem ser aquela coisa relaxada. Então você tem uma reverência na execução, né, dos instrumentos e tudo mais, mas a adoração é algo muito profundo, muito particular, que procede de cada crente. Então, se o worship, ele traz aí uma cara diferente daquilo que talvez, no meu entendimento, nós estávamos acostumados, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de zelo para poder então dizer que este movimento é ruim, é nocivo, uma vez que, pelo menos aqui, a grande parte do que a gente ouviu, ele está trazendo elementos que são só fracos aos olhos daqueles que não estão concordando. Mas ele não está violentando princípios, não está pregando outra pessoa. Ele não está trazendo um louvor que não glorifica a Deus. Se isso acontece, aí você risca, tanto do movimento worship ou de qualquer outro movimento tradicional cristão. Então eu entendo que o movimento worship, ele seria uma má influência se ele trouxesse para o meio da igreja o que é errado, herético, inverdades, ou que vai deturpando, né, a consciência do cristão, a sua maneira de buscar a Deus. Agora, se ele trabalha mais as emoções, bom, eu acho que cada crente aí sabe lidar com isso também, precisa saber lidar com as emoções. Agora, para fechar, eu entendo que qualquer movimento, seja ele worship ou não, se seja um movimento, seja tradicional, ou pentecostal, ou neo, se violenta princípios, ou que esmaga o alvo de todo o culto, que é Jesus Cristo, aí realmente ele seria um grande problema. Mas uma vez que o movimento worship, segundo a minha ótica, que essa é a minha opinião, ele não faz isso, pelo menos de maneira geral, não tenho visto isso. Mas pinta as igrejas de preto. Bom, e não vejo nenhum problema nisso também. Agora também tem um fundinho, enquanto o pregador está falando, aí tem um fundinho também. Gente, Eliseu fez isso.
Segundo Reis, capítulo 3, versículo 15. Cadê o tangedor? Chama o tangedor. Aí veio o tangedor, quando o tangedor começou, Eliseu começou a profetizar. Sabe, não é um problema isso. Eu não vejo isso uma violência à fé e nem aos pilares cristãos. Então, na minha humilde opinião aqui, o movimento worship, ele não traz más influências enquanto não violenta princípios básicos do cristianismo. Agora, se ele é mais simples, ou se ele tem 4 notas só, em geral, nas suas músicas e nos seus louvores, aí eu acho que isso é um outro assunto. Muito bem, vamos ver como é que ficou a nossa pesquisa aqui. Nós fechamos então o debate do mesmo jeito da nossa última visita aqui. Sim, o movimento worship traz más influências, 56%, contra não 44%. Ficamos mais ou menos empatados aí, mas a maioria entendeu aqui que sim, ele traz más influências. O word cloud são as palavras que foram mais faladas aqui ao longo do debate. Culto, número 1. A segunda mais falada foi jovens e a terceira foi Deus. Amém, gente? E nós chegamos ao final de mais um debate aqui, não é? Todo mundo com essa carinha abençoada aqui, até você, viu, pastor? Até você. Pode pôr a cara da pastora também aí. Gente, Deus abençoe vocês e até o nosso próximo debate, querendo Deus. Fica na paz de Jesus. Você ouviu o Debate da Vida, de volta segunda às 10 da manhã, nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. A promoção Casa Premiada tá acabando. São muitos prêmios que podem ir direto para sua casa. Geladeira Frost Free, bocas, um kit cozinha com air fryer, batedeira e liquidificador, uma Smart TV de 65 polegadas e um colchão terapêutico da Fotomag. Essa é a última semana para você se inscrever pelo WhatsApp. 12-997335522. É só mandar um zap digitando Casa Premiada e concluir o cadastro. Garanta sua participação. Esse prêmio pode ser seu. O resultado